5 de novembro. Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa. Confira no programa de hoje muitas dicas, curiosidades e informações. E nesta semana o presidente do Simp, Joseph Cury, recebe o economista e presidente da Fator Seguradora, Luiz Eduardo Assis, que nos fala sobre o impacto da gestão monetária no cenário econômico nacional. Fique conosco. Sob o título Incerteza Viva, a 32ª edição da Bienal de São Paulo busca refletir sobre as atuais condições de vida e as estratégias oferecidas pela arte contemporânea para acolher ou habitar incertezas. Assim, pretende explorar formas de viver com o desconhecido. A exposição acontece até o dia 11 de dezembro, na Avenida Pedro Álvares Cabral, dentro do Parque do Ibirapuera. O evento é gratuito. Confira. Olá! No programa de hoje falaremos sobre um tema extremamente atual, cujo julgamento final será na próxima semana. É relativo à terceirização, a possibilidade de contratação de terceiros para atuar na atividade meio e fim da empresa. Muito bem, por incrível que possa parecer, num país em que tudo é legislado ou regulamentado, não há um decreto, não há uma lei no conceito de legislação que discipline a possibilidade de terceirização, das empresas contratarem pessoas jurídicas que possam atuar, que possam efetuar parte de sua atividade negocial. Muito bem, na ausência da lei, o mercado acabou adotando a pejotização, a terceirização, como um dos meios de condução dos seus negócios. Então é muito comum que atividades especializadas sejam colocadas para fora da empresa e efetuadas por outras pessoas jurídicas especialistas nesses segmentos. Exemplo bastante fácil: na construção civil, empreitada de elétrica é feito por uma empresa especializada no serviço elétrico. Hidráulica, a mesma coisa. Por incrível que pareça, na ausência de uma lei específica, o Tribunal Superior do Trabalho editou um enunciado, agora a súmula 331, que entende que nesse exemplo que eu acabei de dar, por se tratar de uma atividade fim da empresa, ou seja, construir um prédio é a atividade fim da construtora, que é a responsável, que ela não poderia então subcontratar empresas especializadas, que essa subcontratação seria ilegal, seria irregular. E isso vale para um escritório de contabilidade com o raciocínio de se contratar um outro contador criado, organizado por intermédio de uma pessoa jurídica. Na ausência da lei, o mercado adotou e o tribunal entende que isso é irregular. Ser irregular para efeito de legislação trabalhista significa trazer para todo um mercado o pior dos males possíveis, que é a insegurança jurídica, a incerteza jurídica. Então, uma empresa hoje, quando contrata qualquer tipo de prestação de serviços da sua atividade fim, ela tem a insegurança de a qualquer momento ser questionada pelo fisco ou mesmo por esse eventual prestador de serviço. O passivo tributário da empresa e previdenciário também dela, e igualmente do prestador, é latente. Decai, prescreve em 5 anos e fica sob a cabeça do contratante e da contratada. Muito bem, esse tema chegou pela primeira vez ao Supremo Tribunal Federal, que na semana de 9 de novembro encarará o tema de maneira objetiva. A discussão é relativa a uma prestação de serviço num call center, mas gravada pelo Instituto da Repercussão Geral, normatizará, repercutirá sobre todos os processos que até então que estejam existindo. Dito com outras palavras, o recurso que será julgado no STF disciplinará obrigatoriamente o julgamento de todos os processos pendentes.
A partir do julgamento da semana que vem, a vida de uma empresa no que diz respeito à contratação e subcontratação de prestadores de serviço será normatizada em definitivo pelo Judiciário. Se a decisão for favorável às empresas, à possibilidade de contratação, haverá uma regulamentação do dispositivo, uma regulamentação do Instituto, e novos contratos serão firmados com grande segurança e tranquilidade jurídica. Vencida a tese de que a contratação da atividade fim é ilícita, teremos um seríssimo problema de um passivo que eu não consigo sequer imaginar qual seja, porque ele envolve, como eu disse, praticamente 100% das empresas. A partir da semana que vem, com esse julgado, a sua vida não será mais a mesma, para o bem ou para o mal. Fique atento e trataremos aqui no próximo programa. Um dos maiores ícones culturais da cidade de São Paulo, o Teatro Municipal, esconde algumas curiosidades e segredos. Em sua fachada possui 6 esculturas de bronze, sendo divididas em grupos intitulados A Música e o Drama. Além disso, possui 4 bustos de mármore branco, distribuídos nas fachadas laterais, representando 4 musas gregas, as da poesia, comédia, tragédia e dança. Essa, você sabia? Você deve ter notado em todos os jornais, na mídia televisiva, que a retomada da economia tem começado gradativamente a partir de uma melhora da confiança, seja dos consumidores comuns, dos empresários, enfim, de todo mundo que influencia na economia. Você também deve ter notado que isso está muito longe de ser suficiente para que você gere todos os negócios que costumava gerar há 2, 3, 4 ou 5 anos atrás. O que fazer? Ficar esperando a retomada lenta e gradativa da economia até que você consiga aqueles patamares de negócios que você tinha anos atrás não é uma alternativa válida. Pensar em cortar mais custos do que você já cortou provavelmente também não é uma alternativa boa, porque chega uma hora que simplesmente você não tem muito mais o que cortar. A saída então se chama prospecção. Eu quero trazer 3 dicas fundamentais sobre esse assunto para você. A primeira delas, vá para o mercado. Você precisa estar fora da empresa, junto com seus clientes, junto com possíveis parceiros, enfim, onde efetivamente as coisas acontecem. Segunda dica, seja sistemático na prospecção. Para isso, é fundamental que você reserve tempo na sua agenda, que você coloque lá 3 dias por semana estar fora, 2 dias estar fora e por aí vai. Terceira e última dica. Hoje em dia é muito comum, é muito mais natural que os consumidores e que os parceiros conheçam a sua empresa, conheçam os seus produtos através de campanhas de marketing digital. Use isso como uma ferramenta fundamental para o seu negócio. Hoje em dia se fala muito em marketing de conteúdo, inbound marketing e uma série de outras ferramentas que nós não tínhamos há 10 ou 15 anos atrás. Atualize-se. Procure realmente quais são essas ferramentas que mais se ajustam ao seu negócio. E não fique parado. Bons negócios! Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o Dr. Luiz Eduardo Assis. Ele é presidente da Fator Seguradora. É um prazer tê-lo conosco. Prazer. O senhor tem feito várias análises e dentro delas vem a primeira pergunta. Estamos tendo esgotamento da crise na sua avaliação? Tudo indica que a recessão está no fim.
o que não é pouca coisa. Na verdade, o Brasil passou em 2015, 2016, pela maior crise da sua história. Em nenhum outro momento, desde que a estatística existe, mesmo antes do PIB ser calculado, não existem 2 anos consecutivos com uma queda da produção tão significativa. Por outro lado, também tudo indica que o PIB vai crescer um pouco no ano que vem. Então estamos no final da recessão. A recessão está se esgotando. Ou seja, o nível de desemprego deve desacelerar, mas deve continuar crescendo. O desemprego é a última variável a reagir. Antes disso, a gente pode ter algum dinamismo comandado pelas exportações, alguma coisa que possa vir desse programa de concessões de investimentos em infraestrutura que o governo está organizando, principalmente para o ano que vem, e um certo esgotamento do endividamento, renegociação de dívidas, que pode dar um pequeno alívio para o consumo das famílias. Tudo moderadamente. A recuperação será lenta e será demorada. E a inflação? A inflação está caindo, ela vai ser mais baixa esse ano do que foi em 2015. Em 2015 a gente teve 10,7%, a gente deve ter algum número abaixo de 7%, 6,5%, 7% esse ano, caminhando para 5%, talvez menos do que 5% no ano que vem. Esse é o outro lado dessa recessão profunda que a gente tem experimentado, tem vivido nesses últimos anos. Juros muito altos, que ajudam a controlar a inflação na ausência de uma política fiscal que, nesses últimos anos, foi exageradamente expansionista e que ajudou a elevar a inflação para níveis acima de 10% no ano passado. Ou seja, teremos uma inflação menor em função da recessão. Em função da recessão. As boas notícias são que a inflação está caindo, a economia vai crescer provavelmente o ano que vem. As más notícias é que este crescimento tem um dinamismo muito limitado, a gente ainda vai conviver com uma inflação relativamente alta e o governo tem uma enorme batalha pela frente, mesmo uma vez aprovada essa emenda constitucional que limita os gastos, porque vai ser necessário, até para viabilizar essa emenda constitucional, que outras reformas sejam aprovadas. Até para viabilizar a fixação desse teto, a fixação do aumento dos gastos pela inflação do ano anterior. Existem itens do orçamento federal que crescem naturalmente, endogenamente, acima da inflação. Eu estou me referindo, por exemplo, a gastos com saúde. A população tem envelhecido. A inflação médica ela é muito mais alta do que a inflação medida pelo IPCA. Pessoas mais idosas custam mais para o SUS do que pessoas mais jovens. Isso torna praticamente impossível que os gastos com saúde subam em linha com a inflação. Eles certamente continuarão a crescer mais do que a inflação. A mesma coisa acontece com as despesas previdenciárias. Na ausência de uma reforma da Previdência muito significativa, as despesas da Previdência Social continuarão subindo acima da inflação. Então é preciso alterar as regras da Previdência para viabilizar a regra do teto dos gastos públicos federais. Ou seja, para que não seja letra morta a aprovação do teto. Pelo menos para que não nos leve a um impasse. Porque se de um lado o governo não pode gastar, ele está proibido pela PEC, digamos que ela seja aprovada, e provavelmente será aprovada no Senado. Se o governo está proibido de gastar, mas ao mesmo tempo a população tem direito a serviços, tem direito a esta previdência, que na minha opinião é generosa, isso vai gerar um impasse. Esse impasse, muito provavelmente, gera a judicialização. E muito provavelmente o Poder Judiciário decidirá em favor dos beneficiários, o que inviabiliza o teto. Então o teto, isoladamente, ele é impraticável, ele precisa necessariamente ser acompanhado por outras medidas. O que significa que será necessária uma grande articulação política
junto ao Congresso, o Executivo e o Judiciário, para manter o equilíbrio e a independência dos poderes e a aprovação dessas medidas. Isso é absolutamente fundamental. O que nós temos recentemente é que o governo novo é um governo que aparentemente gosta de fazer política, gosta de articular, gosta de negociar. Isso é muito bom para o país. É muito melhor ter um governo que tem apetite para negociar politicamente com o Congresso do que ter um governo como era o anterior, que tinha uma total inapetência pela negociação. Claro. O que significa que temos chances de ter aprovações dessas medidas mais duras? Com certeza, da mesma maneira que está sendo aprovada agora a emenda de limitação dos gastos. Essa é uma notícia boa. A PEC que limita os gastos, ela isoladamente não resolve nada, mas ela caminha na direção certa, é uma medida interessante, é uma medida engenhosa e é um passo na direção do saneamento das finanças públicas, e todo mundo sabe que sem o saneamento das finanças públicas não é possível pensar no crescimento econômico. Agora, nós vivemos um momento na economia, no setor privado, independente do setor público, onde não existe crédito no mercado, onde existe uma taxa de juros extremamente elevada, isto para quem tem a felicidade de obter crédito no sistema financeiro. Esse cenário deve permanecer, deve melhorar ou deve piorar na sua avaliação? Eu acho que melhora lentamente. Os juros já começaram a cair, eles devem chegar provavelmente a 11%, alguma coisa perto disso, no final do ano que vem, por conta da queda da inflação. A queda da inflação e a aprovação das medidas de saneamento fiscal podem deixar o Banco Central mais à vontade para promover uma queda dos juros. Os juros reais estão excessivamente elevados. E é isso que pode dar um pequeno alento para a economia no ano que vem. Isto está diretamente ligado à exportação e importação, diretamente ligado à variação cambial. E eu sei que fazer qualquer previsão no dólar é praticamente impossível. Mas a sua avaliação em relação ao câmbio, qual seria? Eu acho que o câmbio não tem nenhuma razão para o câmbio ficar abaixo de 3 ou ficar acima de 3,20, 3,30. Dito isso, quero fazer a ressalva que das previsões que os economistas fazem, o nível de erro mais significativo sempre é a respeito da taxa cambial. É verdade. Agora, acredito também que o Banco Central tem sim controle, ele tem mecanismos de controlar a taxa de câmbio. Eu acho que ele cometeria um erro se deixasse a taxa de câmbio valorizar, o real valorizar muito. Isso é bom no curto prazo porque ajuda a combater a inflação, mas acaba gerando um ônus muito significativo, principalmente para a indústria exportadora, ou mesmo para a indústria que concorre com produtos importados, e a médio e longo prazo acaba comprometendo a retomada do crescimento da economia. Agora, nós temos ouvido falar que o dinheiro no mundo inteiro está pronto para vir ao Brasil, independente do rating que o Brasil tem, que as companhias do Brasil têm. Qual a sua avaliação desse cenário? Isso é real? Isso não é real? Isso pode ocorrer? Isso está ocorrendo? São dinheiros diferentes. Vamos pensar em dois tipos. Existem os recursos de grandes investidores, fundos institucionais internacionais, que têm apetite para comprar papéis brasileiros. O mercado, que estava até recentemente fechado, ele voltou a se abrir. Hoje já é possível que grandes empresas brasileiras coloquem os seus bonds nos mercados internacionais. Taxas ainda altas, mas que não são tão altas quanto eram há 6 meses. Um outro tipo de investimento é o investimento direto, que vem para o Brasil para explorar alternativas de negócio. Esse dinheiro está absolutamente preparado, existe toda uma preparação já de grandes investidores internacionais, agora eu estou falando de fundos de private equity, que têm interesse em comprar empresas brasileiras.
porque os preços estão muito baratos. O Brasil está à venda, na verdade, existe uma quantidade imensa de empresas que estão procurando investidores e a recessão está no fim, as perspectivas são razoáveis para quem pensa nos próximos 10 anos, 15 anos, 20 anos. E os fundos de private equity olham 10, 15 anos para frente? Eles olham em geral de 5 a 10 anos, porque eles querem dar uma espécie de reestruturação nos negócios e depois de 5 a 10 anos eles vendem e compram outras participações. Agora, esses fundos, eles estão focando em que porte de empresa? Mega organizações, grandes, médias, pequenas? Eu acho que não existem estatísticas sobre isso, mas a minha impressão é que existe interesse por setores, principalmente, setores voltados à infraestrutura, setores que podem se beneficiar dessas novas concessões do governo, que devem ser os primeiros beneficiados. Até porque os próprios investidores internacionais, muito provavelmente, montarão consórcios ou participarão de consórcios justamente para poder participar dessas licitações. Ou seja, dinheiro está disponível, o que falta são bons projetos, são boas iniciativas. E falta também uma certa estabilidade da economia, porque nós hoje não temos um grau de investimento. Então existem muitos investidores internacionais que pelo seu próprio regulamento interno, eles são impedidos de investirem em países que não têm grau de investimento. Olhando para o futuro, dentro da análise que foi feita, quando que o Brasil deve, ou se é que ele tem chance de retornar ao grau de investimento? Eu acho que não antes dos próximos 2 anos. Esse processo ele é muito lento, é muito mais fácil perder o grau de investimento Sim. do que recuperar o grau de investimento. Sem dúvida. Em geral, os países demoram 5, 6 anos para retomar o grau de investimento. Agora, o país está no caminho correto. Isso não quer dizer que a gente vai ter uma recuperação estupenda em 2017 e 2018. Não vai ser como foi em 2008, 2009, que a gente teve uma recessão, e 2010, que a gente teve um crescimento exuberante acima de 10%. Isso não vai acontecer. Agora, a questão essencial, que é o saneamento das finanças públicas, essa questão está endereçada. A questão básica, fundamental, é que a conta chegou. E a conta é muito mais alta do que a gente imaginava. E agora é época de pagar essa conta, sim, sanear as finanças públicas, porque essa é a pré-condição absolutamente essencial para que o crescimento volte. Nós chegamos ao final do nosso tempo, eu pediria as suas considerações finais. Eu acho que a gente está vivendo um período de transição. Eu acho que a gente tem razões para ter um certo otimismo. A inflação no ano que vem vai ser mais baixa, a taxa de juros vai ser mais baixa, vai haver crescimento, algum pequeno crescimento da economia. O outro lado da história é que a gente tem que conter também esse otimismo, porque essa retomada será muito longa, ela vai ser muito dolorosa e o país precisa fazer reformas estruturais absolutamente fundamentais se quiser voltar a ter as taxas de crescimento que teve no passado. Luiz Eduardo Assis, queremos agradecer muito a sua participação, a você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!